Boa tarde. Vamos celebrar mais uma Eucaristia e, além das intenções que cada um de nós com certeza vai apresentar ao Senhor, vamos rezar especialmente pelas seguintes intenções: Gil Pereira Pessoa e seus avós, Celso Simões Catarino, seu sogro, pais e cunhados, seus sogros, pais e cunhados, pelas almas do purgatório que mais sofrem, Manuel Rato Regalado, sua esposa, pais e sogros, em ação de graças a Nossa Senhora dos Aflitos e a Santo Amaro, Manuel Jesus dos Santos e seus familiares, Virgílio da Cruz Jerónimo, pais e sogros, missa a São José pelas 7 dores, Amélia Martins, cunhado e família, Maria Glória da Silva Arribança, associados da Sagrada Família do Centro, Celso da Cruz Pereira e família, Pedro Miguel Damásio Preguiça, seus avós e tios, Idálio dos Santos Dias, seu filho, pais e sogros, Maria dos Anjos de Jesus Cera, Manuel Jesus Pessoa, esposa e filho, Maria dos Anjos de Jesus Gomes, seu marido e filhos, Mário Isidoro Mendes e família, Teofita Gregório Santos e família, Martim Rocheta Oliveira, Marilza Damascena e família, Mário da Cruz Diogo e família, João da Cruz Pinto Ferreira, Paulo Manuel Faustino Silva e sua mãe, pelos associados da Sagrada Família das Lagoas, Justino Mendes e sua esposa, Maria Augusta dos Santos e seu marido, Fernanda Maria Helena dos Santos, avós e família, almas do purgatório do lugar da Fontinha, José Rosa e sua filha, Odete Pinhal e seu filho, Maria Fernanda Ramos Grego, Aurora Chagas e seu marido, em honra de Nossa Senhora dos Aflitos, António Carlos da Cruz Rocha, Ília Figueira Pessoa e sua família, Alice Figueira Madaleno, Manuel Jesus Silvestre, seus pais, sogros e cunhada, Aurélio Pinhal Carvalheiro e família, Álvaro Manuel Rua da Cruz e sua filha Leila, Silvino Manuel Fernandes Ramos, pais e sogros, Fernando Marques, esposa e neto, Laurindo Camarneiro, suas esposas, filho, genro e neto, Maria Gomes Marques. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Que as suas almas descansem em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, atos e omissões, por minha culpa tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche... Pague uma palavra que eu não sei se é isto. De óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé. Não era isto? Enche o corno de óleo e parte. O corno, eles usavam aquilo, era escavado e guardavam lá o óleo. É isso. É culturalmente, okay. É assim. Está bem? E dentro usavam como recipiente para guardar o óleo. Enche o corno de óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, pois escolhi um rei entre os seus filhos. Quando chegou Samuel, viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi esse que eu escolhi. Deus não vê como o homem olha as aparências, o Senhor vê o coração. Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou-lhe: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu-lhe: falta ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho. Samuel ordenou: manda-o chamar, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou-o chamar. Era loiro, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel:
levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Samuel pegou no corno de óleo e ungiu no meio dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Para mim preparais a mesa, à vista dos meus adversários. Com o óleo me perfumais a cabeça, e meu cálice transborda. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que mais agrada ao Senhor.
Não tomeis parte nas obras das trevas, que são inúteis, tratai antes de condená-las abertamente, porque o que eles fazem em segredo até é vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas que são condenadas são postas a descoberto pela luz, e tudo o que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos e Cristo brilhará sobre ti. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto perguntavam os vizinhos e os que o viam a mendigar: não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: é ele. Outros afirmavam: não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: sou eu. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos, depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: é um profeta. Replicaram-lhe então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu-lhe: Senhor, quem é ele para que eu acredite? Disse-lhe Jesus: já o vistes, é quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, na nossa caminhada da Quaresma, o primeiro domingo, pois nós vimos então desta caminhada de Quaresma, primeira semana, o primeiro domingo, vimos então o Evangelho que nos apresentava, no fundo, as tentações de Jesus. E que é uma imagem, no fundo também, no fundo da humanidade, na sua fragilidade, constantemente é, no fundo, atentada para procurar outros caminhos, que não o caminho da verdade e da palavra de Deus. Depois víamos a transfiguração e, nesse sentido, somos convidados, à luz de Cristo, também a mudar-nos, a transfigurar-nos, nesse sentido que seja Cristo, que é a luz, que realmente pois, nos transforma a partir de dentro.
No domingo passado víamos então, pois a boa samaritana, aquela que depois dá água, e Jesus fala de descobrir o verdadeiro sentido da água viva, que é a presença de Deus. Essa água como elemento fundamental da vida, e aqui, pois Deus, a sua palavra, como fundamental também para a nossa vida, a vida de santidade, vida de fé. E hoje vemos, no fundo, a luz. Este que é cego e que está ali à espera, pois, que haja um milagre. E então Jesus passa e cura-o. E cura-o num sábado, dá-lhe a vista e diz: vai lavar-te à piscina de Siloé. E ele faz e passa a ver. Depois o confronto ali com os fariseus, que o criticam a ele e criticam a Jesus por terem feito aquilo no sábado. E então não teriam cumprido realmente a regra do respeito do sábado. E depois no final Jesus então diz: acreditas no Filho do Homem? E ele diz: Senhor, quem é ele para que eu acredite? Senhor, eu creio. Há aqui diversas atitudes. A pergunta que devemos fazer logo é o sinal da luz. Esta luz, o ver. O que é que nós queremos ver? Que sentido tem esta vermos? E nós sabemos, pois, nós vemos também, claro, porque temos os olhos, mas porque temos luz também. Porque se não tivéssemos luz, mesmo com os olhos, não veríamos nada. E isso é o que acontece à noite. Se não houver um pinto, um pouco de luz, nós não vemos nada durante a noite, embora os nossos olhos sejam perfeitos. E então nós precisamos da luz. Esta luz aqui, que no fundo é sempre a ação de Deus. Desde na Bíblia, desde o Gênesis, logo no início, as primeiras coisas que Jesus cria é realmente a divisão da trevas para um lado e a luz que brilha e que no fundo afugenta essas trevas. E aí vem sempre essa luz, essa comparação entre as trevas e a luz. As trevas, no fundo, ausência de Deus, ausência de bem, o mal. A luz, a presença, aquilo que nos faz realmente também conhecer as coisas, que nos ajuda a entrar em contato com os outros. E aqui lá está a luz que entra pelos olhos, o ver, vermos com os olhos. Claro, este cego no início, ele queria era ver. Ele não deveria estar muito preocupado ali se era o Filho do Homem, se era o momento da salvação. Ele queria ver. E normalmente a nossa motivação começa também por aí, realmente pelo aspecto da nossa vivência terrena. Nós também queremos ver, queremos as coisas e é o primeiro contacto. No fundo, o mundo material. Depois, no contacto com Jesus e o confronto com a sociedade, e Jesus também lhe pergunta: tu acreditas no Filho do Homem? E então ele começa ali a ver. Há um outro tipo de ver. Precisamos de um outro olhar. Não é só o olhar físico dos olhos, mas é também o que esse olhar depois nos ajuda a conhecer e a compreender. Praticamente, poderíamos dizer, é realmente aprender a ver com os olhos do nosso interior, do nosso coração, com o nosso interior, com a nossa reflexão também. E nós também, no mundo físico, vemos as coisas, mas depois começamos a raciocinar e ligamos umas coisas às outras e por aí afora e sabemos que uma coisa vai dar uma consequência. Isso é o conhecimento. E aqui, na vida da fé, é um bocadinho este apropriarmos e ver as coisas, fazendo os juízos no sentido ou de acordo com Deus, com a sua palavra. Ver com os olhos de Deus. Muitas vezes usamos também essa expressão. Ou seja, não tanto o nosso modo humano de vermos, e às vezes muito materialista, ou dos nossos preconceitos que julgamos uns e outros, mas aqui por outras ideias, que são os valores do Evangelho. E aqui no texto chocou-nos logo um pouco, porque, no fundo, Jesus curou este cego. Fosse no sábado, fosse na semana, o importante é o dom da vida. Curou o cego, por isso está por cima de todas as normas. Os fariseus ficaram ligados à norma, não pode ser curado ao sábado, porque ao sábado não se pode fazer nada, é o dia do Senhor. E então, no fundo, uma lei, uma norma boa, mas que neste sentido estava a prejudicar e é sinal realmente de toda esta confusão. Eles
estavam a ver com os olhos, talvez, do legislador. É aquilo e mais nada. Quase como nós dizemos também, ver as coisas de um modo estrito, cego. Não há nem para um lado nem para o outro. Não há outras considerações. Enquanto que Jesus aqui quase que faz esse convite. Vermos com os olhos da misericórdia, ver com os olhos da compaixão pelo outro, ver com os olhos da sensibilidade pela realidade que acontece ao nosso lado. Há uma regra, temos que a cumprir e viver. É bom, é uma regra boa, mas em certos casos não podemos aplicar realmente uma outra compreensão. E aí vai realmente este olhar o mundo com os olhos de Deus. E nós podemos aplicar à nossa vida dos nossos dias. O que sentido tem a luz para nós? Se a luz é Jesus Cristo, deve iluminar a nossa ação. E depois vermos também as nossas atitudes. Nós muitas vezes vivemos a nossa vida. Trabalhamos, temos o nosso trabalho, temos o nosso dinheiro, organizamos a nossa vida e vamos com a nossa família para a frente e assim. Claro, podemos fazê-lo, não está nenhum mal nisso, mas se fizermos isso e se tivermos este olhar de Deus, não vemos também outras realidades à nossa volta às quais podemos também talvez dar uma mão, uma ajuda, ou um sentido de solidariedade, ou alguém que sofre e estarmos ali, no fundo, não é nossa família, mas conhecemos, podemos estar ao lado, podemos ouvir o que tem a dizer, podemos dar-lhe ânimo e realmente é, no fundo, alargar estes horizontes. Ver com os olhos, poderíamos aqui dizer, ver com os olhos do coração. Não nos limitarmos a ver estritamente aquilo que está à nossa frente, mas tentar compreender porque é que isso acontece, o que é que eu posso fazer. E aí a luz torna-se também nós, tornamos-nos um pouco parte dessa luz, que esse é o convite que o Senhor nos faz. Ele convida-nos a participar dessa luz. Isso quer dizer o quê? A participar da sua vida de verdade, de justiça, da sua vida de fraternidade, desta vida de santidade. E é isso que o Senhor nos convida. Nós ficarmos fechados ali nos nossos preconceitos ou nos nossos modos de ver as coisas, é sempre uma visão limitada. Deus abre-nos os horizontes e convida-nos então, no fundo, a tomar consciência. Precisamos de um novo olhar. Não basta ver com os olhos da cara, temos que ver com os olhos do coração. E é esse que nos alarga para esta outra realidade. A realidade de pessoas que às vezes cometem erros, que às vezes precisam de ajuda, que às vezes nós podemos estar ao lado, e é todo este caminho de irmos crescendo uns com os outros, de não ficarmos ali realmente fixos, mas irmos realmente neste sentido. A nossa sociedade, nós olhamos e muitas vezes dizemos, precisa destas políticas sociais, precisa desta ajuda, precisa de tantas coisas. E nós podemos dizer, sim, mas como é que chegamos a essa conclusão? Quando temos um olhar diferente. Quando o nosso olhar é indiferente, tanto nos faz, a casa do vizinho pode cair, olha, problema dele, eu não caiu a minha, estou safo. Esta é uma visão egoísta. A visão realmente sensível é, bem, caiu, vamos tentar ajudá-lo, vamos ver o que é que podemos fazer. E no fundo é abrir-nos a essa realidade. Vemos a mesma realidade com os olhos que temos, mas a conclusão, a reflexão que fazemos é muito diferente. Por isso, neste Evangelho, o Senhor, primeiro, ajuda-nos que tenhamos este sentido de que precisamos de um olhar, precisamos de ver. Cegos não são apenas aqueles que têm, digamos, essa dificuldade física. Cegos podemos ser nós também, quando não queremos ver as coisas que estão à nossa frente, fechados no nosso modo mesquinho, no nosso modo egoísta, nosso modo muitas vezes indiferente, não vemos o que está à nossa frente. Por isso somos também cegos. Precisamos de um novo olhar, este olhar de Deus. Convite a participar na luz, sermos pessoas, filhos da luz.
Convite a participarmos nesta vida de santidade, de vida da graça de Deus. E depois sermos luz também. No fundo, darmos-nos de nós próprios. E aí leva-nos à ação. E aí leva-nos um pouco também a contagiar, a afugentar as trevas e a dizer, não, eu não vou ser como os demais, indiferentes, eu vou fazer alguma coisa. E então dou o primeiro passo. E então depois vai-me custar um pouco, mas eu levanto e digo, eu estou aqui, eu estou disponível, eu posso fazer. Claro, oxalá ajudado com outros. E aí vamos. Assim mudamos realmente, pois, a nossa vida e assim vamos também no caminho do Senhor. Irmãos, que seja este tempo da Quaresma realmente propício para esta reflexão. Se não ouvimos estas palavras, sim, mas ficamos na mesma. E as palavras do Senhor não é para ficarmos na mesma, é para nos provocar, para nós darmos um passo e então aprendermos, neste caso, a ver o mundo, as nossas relações, o modo como vivemos uns com os outros, oxalá com o olhar de Deus. Este olhar de dentro, do coração, com sensibilidade, com a misericórdia do Senhor, com desejo também de disponibilidade e de generosidade. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai ante todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos, deixemos que o ardor da nossa... Irmãos, nós sabemos que a luz do mundo é Jesus Cristo, que deu vista ao cego de nascença e quer iluminar todos os homens. Peçamos-lhe uma luz sempre maior para a Igreja, para o mundo e para cada um de nós, dizendo: iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito ao nosso Bispo Dom Virgílio, aos presbíteros e diáconos, e os ensine a ver além das aparências, oremos, irmãos. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito a todos os responsáveis deste mundo e eles descubram os caminhos da concórdia, oremos, irmãos. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos que andam envolvidos pelo mal e os conduza como um pastor ao seu rebanho, oremos, irmãos. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito
aos cegos, aos doentes e aos que não creem, e todos cheguem a ver nele o Salvador. Oremos, irmãos. Para que o Senhor nos dê a luz do seu Espírito, nos ensine a procurar o que lhe agrada e nos reúna a todos no seu reino. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de reconhecer no vosso Filho aquele que é a verdadeira luz do mundo e iluminai os corações dos que não creem com a palavra e os sinais do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor pelas mãos esta vida, o seu nome, para nosso bem. Oremos. Ao apresentar-nos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo mistério da encarnação, iluminou o género humano que vivia nas trevas para o reconduzir à luz da fé e pela regeneração do batismo, libertou os que nasciam na escravidão do antigo pecado para os tornar seus filhos adotivos. Por isso o céu e a terra vos adoram, cantando um cântico novo, e também com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Hosanna,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão, nosso Bispo Virgílio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Amen.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dê-me só a palavra.
Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo o homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos, eu pedia que se sentassem uns minutinhos, por favor. Primeiro, uma palavra na sequência dos avisos da última vez em que eu falei aqui e, sim, usei palavras um bocadinho duras para dizer se ficasse sozinho, pois não tinha outro remédio senão fechar a capela e só vinha cá quando eu abrisse, pois. E falei assim um bocadinho. Claro que as pessoas aí comentaram um pouco, eu disse isso para realmente comentarem, porque andávamos a tentar então formar uma comissão para a capela. Eu estou aqui há mais de um ano e mais ou menos depois de 6 meses o sacerdote vem, compreende um pouco o que é a paróquia e deve nomear novas comissões. E eu falei com todos e aqui na Fontinha falei também, as coisas por várias razões infelizmente foram-se arrastando e bem, naquele dia eu disse assim, temos também que começar a organizar e arrumar e ver muitas coisas. E eu ainda não consegui fazer uma única reunião com as comissões das capelas e que as coisas estão atrasadas. E então as minhas palavras foram nesse sentido. Eu não tenho nada contra ninguém. À comissão anterior, e que eu agradeço o trabalho que foi feito, eu a eles mesmo disse, formem uma comissão nova, uma vez que vocês já estão há bastante tempo, têm também todo o direito de serem respeitados e que outros tomem o vosso lugar. Porém, também podeis continuar, procurem mais alguém para conformar essa comissão convosco ou todos novos. Isso foi, então, o que eu lhes disse a eles, pessoalmente, nos momentos em que tivemos esses contactos. E aqui também fiz esse aviso. A última vez, pronto, foi talvez um aviso assim um pouco de choque, não é? Que era um bocadinho para nos mexermos. E logo nesse dia, então, algumas pessoas se manifestaram e vieram ter comigo, então, ali à sacristia, e eu disse, bom, comecem a convidar outros a formar, então, uma nova comissão. E essa comissão surgiu. Então, num destes fins de semana, ali no final de fevereiro, foram falar comigo, sobretudo o senhor Isidro de Jesus Pessoa, então que já tinha um pouco esta comissão formada. Falou com outras pessoas falaram com ele e as pessoas então um bocadinho colocaram a sua disponibilidade. E então fizemos uma reunião, vim aqui à capela, fizemos aqui a reunião na capela com essas pessoas que estavam disponíveis e fizemos uma ata que agora vamos mandar ao Senhor Bispo. A ata é assim, ao 4º dia do mês de março de 2026, pelas 21 horas, reuniram-se na capela da Fontinha o pároco desta paróquia, o Sr. Padre António Manuel Nobre de Almeida, e os senhores e senhoras que passarão a constituir o novo Conselho Ecuménico. O novo Conselho, aqui há um erro, pronto, já tenho que fazer isto de novo, a constituir a nova comissão da capela. Pronto, a nova comissão da capela para o triênio 2026-2029. São eles, presidente, o Sr. Padre, então, António Manuel Nobre de Almeida, secretário, o Sr. Isidro de Jesus Pessoa, tesoureira, a Sra. Marieta Heleno da Silva, primeiro vogal, Maria Dulce da Encarnação Catarino, segundo vogal, Sérgio Paulo Martins Cera, terceiro vogal, Elizabeth Pereira Santos. Todos os elementos são residentes no lugar da Fontinha, desta freguesia de Febres. Todos manifestaram a sua disponibilidade de exercerem os cargos para os quais foram nomeados, seguindo as disposições da nossa Diocese, contidas no regulamento, o qual é do conhecimento dos próprios.
Depois da nomeação de todos, decidiu-se enviar a presentata ao Sr. Bispo de Coimbra, em tempo oportuno, para a sua homologação e respectivo decreto para a tomada de posse. E então era para depois de assinar, mas já tenho que fazer isto de novo, tem erros. Mas então, depois de assinando, enviamos ao Sr. Bispo. Para constar, lavrou-se esta presentata que vai ser assinada por todos e depois eles vão assinar. Esta é então a comissão. Isto agora, o que é que falta? Assinar esta folha, mandar para o Sr. Bispo, ele aceitar, manda e então depois faremos a tomada de posse. De um modo simples, aqui então faremos dessa nova comissão. Agora, falta eu pegar neste documento, enviar para o Sr. Bispo e com a comissão anterior fazermos agora a passagem. Combinarmos agora um dia, sentamos aqui todos e então fazermos a passagem, eles a entrega das chaves, a entrega das contas e dessas coisas todas. Depois, se alguém estiver presente aí, vai à sacristia para combinarmos então a data para fazermos isso. Depois desse momento, prontos, passaremos e eles começarão então um bocadinho a cuidar. Claro, estão aqui, são 5 pessoas, é uma boa comissão. Quando houver atividades, são sempre poucos, não é? Aí, oxalá, depois estejam também próximos para os ajudar e para colaborar com eles. E eles depois vão tomando as decisões. Depois da passagem, então, das coisas, depois eles assumirão e vão, então, um bocadinho levando. As coisas depois vamos vendo e vamos falando, assim, nesse sentido. E eu quero estabelecer, então, quero deixar, então, o meu agradecimento às pessoas, então, que se disponibilizaram para constituir esta comissão da capela. O meu agradecimento também para a comissão cessante que fez o trabalho até aqui e que agora vamos dar, então, esta passagem. E, nesse sentido, pois, o que eles fizeram também, pois, eu não sei muito da história, estou aqui há um ano, mas vós sabeis bem, e eles também, então, se dedicaram à comunidade. E agora desejamos também a estes, pois, que se dediquem, então, no mesmo sentido. Depois, quando chegar, então, o documento do Sr. Bispo, então depois faremos aqui, então, um ato formal da tomada de posse e eles assinam também, então, depois esse documento da tomada de posse. Outros avisos. Então, recordar aqui... que às terças-feiras se está a realizar a Via Sacra às 20 horas nesta Capela da Fontinha. E aos domingos é feito o peditório das Almas Santas, às 18 horas, aqui na Fontinha, começando junto ao mini-mercado. Irmãos, então, pois votos de uma boa semana, que o Senhor, então, nos ajude a ser também luz, que nos ilumine por dentro para vivermos bem esta Quaresma e preparar-nos para a Páscoa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.